Juízes 11, a partir do verso 29, está projetado aí no telão. E diz assim: Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Ele atravessou Gileade e Manassés, e passando por Mispa de Gileade, foi até os filhos de Amon. Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Ele os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Quando Jefté voltou para a sua casa em Mispa, a filha saiu ao seu encontro, tocando o tamborim e dançando. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho e nem filha. E quando Jefté a viu, rasgou as suas roupas e disse: Ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela lhe disse: Meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. E ela disse mais ao seu pai: Que me seja concedido isto. Deixa-me por 2 meses para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E o pai consentiu, dizendo: Vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, ela voltou para o seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias todos os anos a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. Pai, nós queremos te louvar, queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para sermos alimentados por ti, Pai, para sermos instruídos, para sermos renovados por ti. Muito obrigado porque a tua presença já é real e já pode ser sentida em nosso meio. Quero te pedir que em nome de Jesus as palavras pregadas aqui nesse sermão sejam levadas pelo teu Espírito ao coração dos meus irmãos, para que possa produzir efeito segundo a tua vontade, Pai. No nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos aí já no 3º domingo falando sobre, na verdade o 2º, né? Falando sobre a história de Jefté. E um texto bastante difícil, talvez o mais difícil até agora de pregar aqui no livro de Juízes. Um texto até conhecido e debatido na teologia. Jefté e a sua filha, né? O voto de Jefté. Ele fez ou não fez? Ele cumpriu ou não cumpriu o seu voto? Ele matou ou não matou a sua filha? E a gente vai tentar tratar esse texto aqui à luz do contexto do livro de Juízes, que a gente já vem pregando aí há vários meses, e tentar entender melhor tudo que aconteceu aqui e como o Senhor pode falar conosco. A primeira parte do texto e o primeiro ponto que eu quero abordar nessa manhã é o fato de que o Senhor livra Israel. Apesar de tudo, apesar das pessoas, apesar dos pecados, apesar da idolatria, o Senhor, Ele livra Israel. Nós já vimos aqui, no capítulo 10, no verso 16, que o Senhor não pôde reter a sua compaixão diante da desgraça de Israel. A gente viu que Israel vinha
se afundando em pecado, se afundando em idolatria, que Israel estava adorando os deuses de todas as nações à sua volta, não é? A gente viu aqui 7 deuses, de 7 nações sendo relatados, e Israel abandonando completamente o Senhor e adorando esses outros deuses. Então, um contexto de ruína completa do povo, de idolatria completa, de adoração corrompida. Mas Israel clama ao Senhor, Israel pede que o Senhor os livre, e o Senhor não pôde reter a sua compaixão, apesar de tudo. O Senhor é gracioso, o Senhor é misericordioso, e Ele não conseguiu manter a sua ira, ao contrário, Ele não pôde reter a sua compaixão. Então Ele derrama compaixão, Ele derrama graça sobre Israel. A gente vê que Israel escolhe Jefté para liderá-los em uma campanha contra os filhos de Amon. Só que a gente vê que foi todo um processo meio complicado. A gente viu isso na semana passada. Eles escolheram Jefté, um homem controverso. A gente vê que Deus não participa do processo de escolha. E apesar de tudo isso, da idolatria, apesar do povo escolher um líder segundo o seu próprio coração e não segundo o coração de Deus, ainda assim, o texto começa dizendo que o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. E aqui o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele tem um tipo diferente de ação, não é? A gente vê que a ação do Espírito no Novo Testamento, ela é diferente. Se no Novo Testamento nós recebemos o Espírito como selo da nossa salvação, como penhor da nossa salvação, nós recebemos esse Espírito depois que Jesus Cristo ascendeu aos céus, Ele ressuscita e ascende aos céus, Ele deixa o Espírito habitando em nós como consolador, como guia, como um conselheiro. E nós temos esse Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. No Antigo Testamento, a ação do Espírito, ela acontecia de uma maneira diferente, como é relatado aqui no texto. O Espírito do Senhor veio sobre Jefté para que ele pudesse cumprir essa tarefa de salvar Israel, de salvar o povo de Israel. Mas a gente vê que é diferente, né? É uma dinâmica diferente. Mas Deus está lá com a sua graça, derramando o seu Espírito sobre este homem que é bastante controverso, que a gente viu aqui, que é um homem que pensa em si próprio, que no capítulo passado, no texto, no domingo passado, ele está negociando cargos e posições melhores. Ele não está disposto a simplesmente servir o Senhor por servir, ele quer algo em troca. Ele está sempre negociando, seja com os leaditas, seja com os filhos de Amon. Ele tenta negociar também com os filhos de Amon. E mesmo assim o Senhor derrama o seu Espírito sobre Jefté para que ele possa cumprir a sua tarefa de livrar Israel. Mas o texto vai mostrar que esse homem, que já vem sendo mostrado no texto com essa faceta de querer negociar, de sempre estar disposto a barganhar para conquistar aquilo que ele precisa, ele recebe o Espírito do Senhor, ele atravessa Gileade e ele passa por Mispa, ele vai até os filhos de Amon, e no verso 32 vai dizer que ele foi de encontro aos filhos de Amon para lutar contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Então o processo do Senhor completo aí de salvação, de livrar Israel, ele enche Jefté e ele entrega os filhos de Amon nas mãos de Jefté. E são as únicas 2 vezes que o Senhor vai ser mencionado nesse texto, meus irmãos. É de fato mostrando que o Senhor livra Israel, que o Senhor está livrando Israel por graça, por misericórdia. Apesar de tudo que vai acontecer no texto, apesar de toda a história de Jefté, o Senhor está livrando. E ele é mencionado enchendo Jefté e livrando Israel. Verso 33, ele os derrotou, desde Aroé até as proximidades de Minite, 20 cidades ao todo, e até Abel Queramim. Foi uma grande derrota para os filhos de Amon, que assim foram subjugados pelos filhos de Israel. Então aqui o Senhor livra Israel. Mas no meio de tudo isso, nós temos Jefté, um homem completamente envolvido, completamente imerso na idolatria que permeava Israel naquele tempo. E o que Jefté faz durante a ação do Senhor, no verso 29, no verso 30 vai dizer assim:
Jefté fez um voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para se encontrar comigo, quando eu voltar vitorioso sobre os filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Aqui está o voto de Jefté. Meus irmãos, não era necessário fazer esse voto. O Senhor já havia derramado a sua compaixão sobre os filhos de Israel. O Senhor, assim como fez com Gideão, como fez com tantos outros juízes que a gente já viu até aqui, o Senhor tem livrado Israel sucessivamente por graça, porque Ele não pode reter a sua compaixão. Mas Jefté, completamente afundado na idolatria, completamente afundado na condição do seu tempo, e nessa corrupção do culto que acontecia no seu tempo, ele não acha suficiente a graça de Deus. Ele não considera que aquilo que o Senhor já fez no passado e está fazendo novamente seja suficiente. Ele quer de alguma maneira ajudar a Deus, barganhar com Deus para ter certeza de que vai obter a sua vitória. Afinal, essa vitória traria muitos frutos para Jefté. A sua condição de liderar todo Israel dependia dessa vitória. Se ele se tornasse vitorioso aqui, ele teria todo o Israel debaixo do seu poder, debaixo do seu controle. Então, tudo que ele almeja, tudo que ele deseja, depende dessa vitória. E Jefté, envolvido com os ídolos do seu tempo, envolvido com os deuses, com o próprio Deus Quemos, que ele cita aqui no capítulo 10, como Deus dos Amonitas, ele faz um voto tolo e precipitado, um voto que não tinha nada a ver com o Deus de Israel, um voto que não era requerido pelo Deus de Israel, um voto que era inclusive abominável. Abominável. É o que vai dizer lá em Deuteronômio, capítulo 12, verso 29, quando diz assim: quando o Senhor seu Deus eliminar de diante de vocês as nações que moram na terra em que vocês vão entrar, para dela tomar posse, e vocês desalojarem essas nações para habitar na terra delas, cuidem para que vocês não caiam na cilada de imitar essas nações. Depois que elas forem eliminadas diante de vocês, não procurem saber a respeito dos deuses dessas nações, dizendo: assim como estas nações serviram aos seus deuses, também nós queremos fazer. Não é assim que vocês devem adorar o Senhor seu Deus, porque eles adoram os seus deuses, fazendo tudo o que é abominável ao Senhor, e que Ele odeia. Até os seus filhos e as suas filhas eles queimam aos seus deuses. Ou seja, o que as outras nações ofereciam aos seus deuses, o culto que essas outras nações prestavam aos seus deuses, era abominável ao Senhor. E o Senhor já havia alertado Israel, dizendo: quando vocês estiverem na terra que eu entreguei a vocês, não façam como essas nações fazem, isso é abominável. Mas o que Jefté está fazendo aqui no verso 30, ele está fazendo exatamente aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Ele faz um voto dizendo que vai oferecer em holocausto. E holocausto, meus irmãos, holocausto é você oferecer uma pessoa para ser queimada, ou um animal, não é? Na lei de Israel era permitido você oferecer holocausto de animais. Mas Jefté está dizendo que a primeira pessoa que sair ao seu encontro, ele oferecerá como holocausto. Por que Jefté está fazendo isso? Porque ele está plenamente envolvido com o culto e com a idolatria que o povo de Israel praticava naquele tempo, que não tinha nada a ver com o culto ao Senhor, mas era o culto às outras divindades. Então Jefté, influenciado por isso, influenciado por esse falso culto, por essa idolatria, influenciado pela prática do seu tempo, ele pensa que pode servir a Deus segundo a sua própria maneira. E ele fala: eu vou oferecer a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vou oferecer ela em holocausto ao Senhor. E holocausto é uma oferta
queimada. Uma oferta que é queimada. Um voto tolo, meus irmãos. E mesmo assim o Senhor livrou Israel. Apesar do pecado, o Senhor não pôde reter a sua compaixão. E esse primeiro ponto, ele se aplica da gente de algumas maneiras. Quantas vezes nós não quisemos manipular a Deus com os nossos votos tolos, com as nossas promessas tolas, achando que Deus pode ser manipulado, achando que nós podemos fazer barganha com Deus. Jefté tem no seu coração exatamente isso. Eu vou oferecer a Deus uma oferta, um holocausto, para que Ele possa me dar aquilo que eu quero. Ele não entendia a graça de Deus, e nós também não entendemos, meus irmãos. Muitas vezes nós não entendemos a graça de Deus, de que Deus já fez tudo por nós, de que Deus já entregou o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, mas parece que isso é um conceito que não é aceito por nós, porque em nenhum outro lugar isso é dito, em nenhuma outra religião, em nenhum outro contexto, em nenhum outro costume de nenhum povo. O único lugar aonde Deus oferece o seu Filho e salva as pessoas por graça, perdoando os seus pecados, sem pedir nada em troca, é no Evangelho. Então, como é algo complexo, é algo que não é mencionado em nenhum outro lugar, nós temos dificuldade de entender a graça de Deus, assim como Jefté também não conseguia compreender. Ele não conseguia entender que ele simplesmente precisaria ir lá e enfrentar os seus inimigos, porque Deus já havia feito, Deus já havia entregado nas suas mãos, Deus já havia enchido ele com o Espírito, Deus já tinha feito tudo, ele só precisava se colocar à disposição. Mas ele não consegue entender o conceito de graça, e aí ele fala: não, eu preciso oferecer algo em troca, eu preciso barganhar, eu preciso fazer um voto para conquistar aquilo que eu quero. Ele está querendo servir a Deus segundo a sua própria maneira, ele está querendo manipular a Deus, assim como as outras nações manipulavam os seus deuses, oferecendo votos e oferecendo pessoas em holocausto. Nós também fazemos isso, queremos manipular a Deus com nossos votos, com promessas, com penitências, não entendendo a graça de Deus, que de fato é absurda. É difícil de entender, mas é perfeita, e é isso mesmo. Nós não precisamos oferecer e fazer votos tolos diante de Deus para conquistar um benefício, para conquistar o favor de Deus. Não, nós não precisamos. Nós já temos o favor de Deus por graça, por simples e perfeita graça. É absurdo, mas é isso, é a verdade. A graça de Deus, ela é simples desse jeito. O Senhor já nos deu, meus irmãos, o Senhor já proveu, o Senhor já fez o que precisava ser feito, o Senhor já pagou o preço que precisava ser pago. A única coisa que nós precisamos fazer é aceitar isso, é aceitar que é fácil desse jeito e crer. Mas não é fácil, porque nós estamos muito envolvidos na cultura da troca, da barganha, do merecimento. Nós estamos muito envolvidos na cultura da autojustiça. Eu só consigo alguma coisa nesse mundo aqui, meus irmãos, se eu der algo em troca. Ninguém dá nada para ninguém não nesse mundo. E quando nós vemos a graça de Deus sendo derramada, nós ficamos abismados, porque é um absurdo a graça de Deus. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que é isso mesmo, é esse absurdo mesmo. É o escândalo que Paulo vai chamar, o escândalo da cruz. É loucura para os homens, mas para nós é sabedoria. Deus de fato nos deu essa graça quando entregou o seu Filho. E nós não precisamos fazer nada mais para conquistar o favor de Deus. Simplesmente crer que Ele já fez isso por nós. O Senhor livrou Israel por graça, apesar da sua idolatria, apesar do voto tolo de Jefté. Até aqui tudo bem.
A coisa agora vai começar a ficar feia. Porque até aqui tudo certo. Jefté fez um voto tolo, mas ele foi lá, derrotou os seus inimigos. Eles foram subjugados, a derrota foi grande. Até aqui está tudo certo. E agora eu vou para o meu segundo ponto, aonde a coisa começa a ficar feia. A consequência da idolatria. Verso 34. Quando Jefté voltou para sua casa em Mispa, quem saiu ao seu encontro, meus irmãos? A filha saiu ao seu encontro, tocando tamborim e dançando. E ela era filha única, ele não tinha outro filho e nem filha. E quando Jefté viu que era sua filha, ele rasgou as suas roupas e disse: ah, minha filha, você me prostra por completo. Você passou a ser a causa da minha ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. Meus irmãos, Jefté provavelmente já sabia que quem iria sair ao seu encontro era um ser humano quando ele voltasse da guerra. O texto no hebraico aqui vai dizer que é aquele a quem sair ao meu encontro. Então, não dá a ideia de que era um animal, de que seria, sei lá, um boi que saísse ao seu encontro, uma ovelha que saísse ao seu encontro. Não, ele sabia que era um ser humano. E havia um costume na época de que quando os guerreiros voltavam vitoriosos das batalhas, quem os receberia cantando e dançando e tocando seriam justamente as mulheres. As mulheres tinham esse papel de receber os guerreiros vitoriosos. E quando Jefté chega e volta vitorioso, quem sai ao seu encontro é a sua única filha. E aquilo que era para ser celebração, nós fomos vitoriosos em batalha, o Senhor derrotou os nossos inimigos. Aquilo que era para ser bênção, comemoração das bênçãos, se torna em pranto, em lamento, em choro. Porque Jefté percebe que o seu voto agora se tornou na sua própria ruína. A sua única filha terá de ser sacrificada em holocausto, porque ele fez um voto tolo e ele fala que não pode voltar atrás. Consequência da idolatria, meus irmãos. Jefté estava tão envolvido no culto aos outros deuses que ele achou que poderia servir a Deus da mesma maneira. E agora ele vai e colhe a tolice do seu próprio voto. Mas o que é mais interessante também aqui no texto é que ele coloca a culpa na sua própria filha. Ele não lamenta o seu voto, ele não lamenta a sua própria tolice, mas ele está lamentando e está chorando o fato de que não terá descendência para dar sequência no seu governo. Porque agora que ele derrotou os inimigos, ele ganhou o direito de governar sobre todo Israel. Ele precisava de descendentes para dar continuidade, não é? Nessa herança agora que ele teria como líder, como grande governante de Israel. Então Jefté está chorando, está lamentando, dizendo que a culpa é sua, minha filha. Você é a causa da minha ruína. Você me prostra por completo, você passou a ser a causa da minha própria ruína, porque eu fiz um voto ao Senhor e eu não posso voltar atrás. Jefté não está lamentando o fato de que irá sacrificar a sua filha. Jefté está lamentando o fato de que ele não terá descendência para continuar o seu reinado. E ainda está colocando a culpa na pobre da sua filha, que saiu feliz e alegre ao encontro do seu pai, que voltou vitorioso. Aquilo que era para ser felicidade, aquilo que era para ser comemoração, se torna em lamento. Uma consequência da idolatria é que nós não sabemos aproveitar as bênçãos que o Senhor nos dá. Aquilo que era para ser festa se torna em lamento. O reverendo Daniel Piva, da Igreja Presbiteriana, aplicando esse texto, deu um ótimo exemplo. Ele fala o seguinte: olha, Deus nos dá mulher, Deus nos dá filhos, Deus nos dá emprego, Deus nos dá saúde, bens materiais, Deus nos abençoa
de diversas formas por graça, por misericórdia. E o que nós fazemos com essas bênçãos? Nós usufruímos mal. Aquilo que era para ser alegria, nós tornamos em pranto, em lamento. Aquilo que era para ser festa, nós tornamos em choro, em pecado, por causa da nossa idolatria. O Senhor nos dá filhos, nós reclamamos, porque a nossa vida agora com os filhos é muito mais difícil. O Senhor nos dá mulher, nós reclamamos, porque a nossa vida de solteiro, nós achávamos que era melhor. O Senhor nos dá um emprego, nós reclamamos, porque nós achamos que merecemos algo melhor. O Senhor nos dá bens materiais, uma casa, um carro, e nós reclamamos, porque achamos que o do vizinho é melhor, e nós queremos um carro mais caro, uma casa melhor. Aquilo que era para ser felicidade, regozijo, gozo, rapidamente se torna em lamento, por causa da idolatria do nosso coração, porque nós estamos envolvidos com a cultura de tal maneira, que nós não conseguimos celebrar as bênçãos que o Senhor entrega nas nossas mãos. E aí Jefté coloca a culpa na sua filha, algo que nós também somos especialistas em fazer, não é? Nós fazemos as coisas erradas, fazemos os nossos votos tolos, e quando as coisas dão errado, a culpa é de quem? Do outro. A culpa nunca é minha, a culpa é do outro. Por que você foi sair ao meu encontro, minha filha? Era para outra pessoa vir ao meu encontro, mas foi logo você, a culpa é sua. Nós nunca nos responsabilizamos pelos nossos erros, meus irmãos. Assim como Jefté, nós estamos colocando a culpa nos outros e estamos lamentando por coisas que vão nos afetar diretamente, vão afetar os nossos projetos e os nossos planos de poder, que era o caso aqui de Jefté. Ele não está lamentando a morte da sua filha que irá acontecer. Ele está lamentando o fato de que ele não poderá dar continuidade no seu reinado, porque ela era a sua única filha e não tinha nenhum outro descendente. Provavelmente a sua mulher, que não é mencionada no texto aqui também, talvez tenha falecido, não sei. A filha, por outro lado, no verso 36, ela fala: meu pai, você fez um voto ao Senhor, faça comigo segundo o voto que fez. Agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os filhos de Amon. A filha se coloca à disposição para que o pai cumpra o seu voto. Ela assume a responsabilidade que não era dela. E ela fala: tudo bem, meu pai. Em um contexto também totalmente contaminado por causa da idolatria, ela acredita que de fato o Senhor havia entregue os amonitas nas mãos de Jefté por causa do seu voto tolo. Então eles não podiam voltar atrás. Por quê, meus irmãos? Por que Jefté pensa que não pode voltar atrás? Porque ele, nessa mentalidade de barganha, ele acha que se ele não cumprir o seu voto, o Senhor vai retirar a sua bênção dele. Na sua mentalidade de merecimento próprio, ele acredita que se ele não cumprir aquilo que ele próprio estabeleceu, e não foi o Senhor quem mandou ele fazer, ele próprio colocou que estava oferecendo isso para o Senhor, então o Senhor vai abençoar por causa disso. Então ele fala: eu tenho que cumprir o meu voto, porque se eu não cumprir, o Senhor vai tirar o favor de mim. O Senhor vai enviar outros inimigos para Israel e vai tirar o meu trono, vai tirar o meu reinado, vai tirar aquilo que eu acabei de conquistar. O Senhor vai tirar a sua mão, o seu favor, a sua bênção, e eu vou começar agora a sofrer, a perder tudo aquilo que eu conquistei. Percebe que o nome do Senhor o Senhor não está envolvido nesse negócio aqui que está acontecendo, não. Isso aqui é tudo na cabeça e na mentalidade de Jefté, que está prestando um culto a Deus segundo o seu próprio coração, um culto de barganha, um culto de merecimento. E ele acha: se eu não cumprir aquilo que eu me propus a fazer, o Senhor vai tirar de mim a sua bênção. Novamente ele não entende a graça do Senhor, que uma vez derramada, meus irmãos, foi derramada. O Senhor não retira a sua graça das nossas vidas por causa daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, não. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Jefté poderia deixar de cumprir o seu voto, porque era um voto tolo, era um voto que não iria agradar a Deus. Mas ele acha que se ele deixar de cumprir, o Senhor vai tirar a sua mão, vai tirar a sua bênção. Será que nós fazemos isso, meus irmãos? Nós achamos que se nós deixarmos de fazer determinada coisa para o Senhor, determinada coisa na igreja, se nós deixarmos de cumprir determinado requisito, o Senhor vai retirar a sua mão de nós, o Senhor vai retirar a sua bênção de nós, o Senhor vai se afastar de nós. Mesmo que isso que nós estejamos fazendo seja tolo, não agrade ao Senhor, mas a gente acha que está agradando, a gente acha que o Senhor está nos abençoando por causa disso, porque nós estamos cumprindo isso, num coração cheio de barganha, cheio de troca, cheio de merecimento. É isso que acontece. A gente segue em frente fazendo coisas tolas, porque a gente acha que se a gente parar de fazer aquilo, o Senhor vai tirar a mão. A filha se coloca à disposição, a única coisa que ela pede, no verso 37 ela diz: que me seja concedido isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. Ela vai lamentar, meus irmãos, o fato de que não deixaria descendência para o seu pai. Ela vai lamentar o fato de que não teria filhos, de que morreria sem deixar filhos. E a maternidade era algo muito especial. Desde Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus fala para a mulher de que a sua descendência, da sua descendência viria o Salvador. Então toda mulher de Israel tinha a expectativa de gerar o Salvador, de gerar o justo. Ela tinha a expectativa de trazer a descendência, porque era isso, a forma dela servir ao Senhor era dando filhos, era gerando filhos, era trazendo descendência, porque era uma promessa do Senhor de que por meio da descendência das mulheres é que viria o Messias. Então, uma mulher que não teria filhos, é por isso que a gente vê mulheres estéreis lamentando tanto, clamando a Deus para que pudessem ter filhos. Para uma mulher não ter filho era muito triste, era algo de fato que seria algo a se lamentar pelo resto da vida. E aí ela pede: pai, me deixa chorar por 2 meses o fato de que eu não poderei dar filhos ao Senhor. E aqui, meus irmãos, Jefté, ele tem a oportunidade de se arrepender do seu voto e de não matar a sua própria filha. Ele tem 2 meses que ele deu para sua filha ir chorar, para pensar em tudo isso. E eu queria que o Ricardo ou a Clécia colocasse para a gente aí Levítico capítulo 5, a partir do verso 4, para a gente ler. Se alguém jurar de forma precipitada, dizendo que vai fazer alguma coisa má ou boa, seja o que for que alguém pronuncie de forma precipitada com um juramento, e ele não se der conta disso, mas ficar sabendo depois, culpado será numa destas coisas. Quem for culpado numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, como sua oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. Essa pessoa trará ao Senhor do gado miúdo uma cordeira ou uma cabrita como oferta pelo pecado. Assim o sacerdote, por essa pessoa, fará expiação do seu pecado. A lei permitia que Jefté voltasse atrás do seu voto tolo.
A lei permitia que ele se arrependesse do seu voto, procurasse um sacerdote, falasse: eu fiz um voto tolo, eu prometi que iria entregar uma pessoa em holocausto, mas eu me arrependi. O sacerdote iria falar para ele: tudo bem, vai lá e pegue um cabrito do seu rebanho, traga, nós vamos oferecer em holocausto aqui para expiar o seu pecado, e você não precisa cumprir o seu voto, foi um voto tolo. A lei de Deus, de forma graciosa, permitia que ele se arrependesse e voltasse atrás. Jefté não precisaria oferecer a sua filha em holocausto. E ela vai, pede 2 meses, Jefté concede os 2 meses. Ele tem esse tempo para pensar. E o que você acha que vai acontecer, meus irmãos? Eu queria relembrar para você que aqui é o livro de Juízes. E Israel está cada vez mais secularizado. Os pecados e a idolatria estão cada vez mais arraigados no meio do povo de Deus. Jefté tem a oportunidade de voltar atrás no seu voto. A lei permitia que ele fizesse isso. Ele conhecia a lei, porque no capítulo 10 ele deu uma aula para o rei dos Amonitas sobre a conquista da terra. Ele conhecia a lei. Mas Jefté imaginava que a vitória só aconteceu por causa do seu voto, e que se ele não cumprisse, ele seria castigado, e os outros inimigos tirariam tudo o que ele havia conquistado. Então o que ele faz? Verso 38. E o pai consentiu, dizendo: vá. Deixou-a ir por 2 meses. Então ela se foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Verso 39. Ao final dos 2 meses, ela voltou para seu pai, que lhe fez segundo o voto que tinha feito. Jefté cumpriu o seu voto, meus irmãos. Ele não precisava cumprir. Ele não precisava matar a sua própria filha, mas ele cumpriu. Ele ofereceu a sua própria filha em holocausto, porque ele imaginava que se não fizesse isso, o favor de Deus não estaria mais com ele. É isso que acontece quando nós nos envolvemos profundamente com a cultura do nosso tempo, com a idolatria do nosso tempo. Assim, ela nunca teve relações com homem algum. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias, todos os anos, a chorar pela filha de Jefté, o gileadita. O que aconteceu com a filha de Jefté foi tão triste, meus irmãos, tão triste, que se criou um costume em Israel, de que as mulheres de Israel sairiam todos os anos 4 dias para chorarem pela filha de Jefté, o gileadita. Algumas pessoas, a grande maioria dos teólogos, vão entender que de fato Jefté matou a sua filha, assim como eu entendo também. Alguns outros vão argumentar que não, que ele apenas ofereceu ela ao Senhor, assim como, por exemplo, Ana ofereceu Samuel, e que por causa disso ela não poderia mais ter filhos. Algumas coisas no texto podem favorecer esse posicionamento de que de fato ele não entregou ela como holocausto, como por exemplo o fato de que ela não teve relações, de que ela foi chorar a sua virgindade.
Só que se você olhar para o contexto de Juízes e de toda a forma como Israel estava aprofundado na idolatria aos falsos deuses, e outros textos como a gente leu, por exemplo, de Deuteronômio, que fala que eles ofereciam os seus filhos em holocausto. O próprio termo holocausto, que sempre é utilizado na Bíblia como oferta queimada. E o fato também de que se a filha de Jefté, se o voto fosse apenas para ela não ter filhos, continuar vivendo, mas não ter filhos, ela não precisaria sair por 2 meses para chorar isso. Ela poderia chorar a sua vida inteira, ela poderia passar a vida inteira chorando o fato de não ter filhos, mas aqui ela pede 2 meses para isso, e depois o texto diz que ele cumpre o seu voto, e que a coisa é tão triste que se cria um costume em Israel, de que a cada ano as mulheres sairiam por 4 dias para chorar por causa da filha de Jefté. Então, levando em conta todo esse contexto, eu acredito que de fato ele matou a sua filha. E o verso 39 diz que ele cumpriu o voto segundo ele tinha feito. E é o meu terceiro ponto: Jefté cumpre o seu voto. O que me entristece mais é que ele teve esses 2 meses para pensar, para se arrepender. Mas não havia liderança religiosa em Israel. A lei cerimonial que havia sido dada lá em Levítico mal estava sendo cumprida. A ideia do livro de Juízes é mostrar exatamente isso, essa falta de liderança espiritual em Israel, que mais na frente vai ser suprida pelo profeta Samuel, não é? Uma história triste. O fato de os filhos de Deus fazerem tantas atrocidades, assim como as nações ao seu redor, assim como os costumes da sua época. E é um bom texto também para falar que o fato de oferecer filhos em sacrifício a outros deuses, apesar de não ser mais ao deus Moloque ou Quemos, ainda é uma prática do nosso tempo. Infelizmente, nós temos aí uma luta, né, sendo travada há anos, há décadas, com relação, por exemplo, ao aborto, que é um sacrifício de crianças no ventre da sua própria mãe, embora não seja para o deus Quemos ou Moloque, é para o ídolo do nosso próprio coração, é para que a vida da mãe talvez seja melhor, para que a vida da mãe não seja atrapalhada. Então é tudo bem fazer um aborto para que a minha vida continue boa o suficiente. Mas já que nós estamos falando de um texto onde um pai está sacrificando a sua própria filha, é bom deixar bem claro, meus irmãos, que o aborto é pecado, é abominação diante de Deus, assim como o voto de Jefté. E se eu disser para vocês que o mais surpreendente dessa história não foi o voto de Jefté, nem ele ter feito isso com a sua própria e única filha. Um juiz de Israel, aquele que foi cheio do Espírito do Senhor para cumprir o propósito de livrar Israel, fazendo uma atrocidade como essa, mesmo tendo tempo e meios para voltar atrás. E se eu disser que isso aqui não é a coisa mais absurda dessa história? Hebreus, capítulo 11, verso 32, na esteira daquilo que o pastor William pregou na semana passada. E que mais direi? Certamente me fará o tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas.
os quais por meio da fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. É isso mesmo que nós lemos, meus irmãos? Jefté sendo listado como um herói da fé, lá no livro de Hebreus. Como um homem desse foi listado como herói da fé? Um homem que fez isso aqui que nós acabamos de ler. Como pode um homem tão mau, que mesmo tendo tempo para voltar atrás do seu voto, ofereceu a sua própria filha em holocausto, e agora ele é listado como um herói da fé? Como isso é possível, meus irmãos? Graça. Graça, meus irmãos. Isso só é possível por causa da graça de Deus. Quanto mais escura é a história, mais a graça de Deus ilumina e resplandece. Quanto pior é o pecado, mais a graça de Deus brilha e se mostra surpreendente. Mesmo sendo esse cara que matou a sua própria filha, ele foi alcançado pela graça de Deus mediante a fé. Está aqui, Hebreus 11:32. Jefté foi um herói da fé, porque mesmo fazendo atrocidades, mesmo cometendo pecados terríveis, ele tinha fé. Ele creu. A história de Jefté é um lembrete de que Deus salva homens terrivelmente pecadores, meus irmãos. Se o pecado de Jefté é um escândalo, mais escandaloso ainda é pensar que um homem assim foi salvo por Deus. Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus nos mostrando que se houve graça para Jefté, há graça para nós. Como pode um homem tão mau ser salvo por Deus? É só você olhar no espelho e você vai ver que isso é possível. Que um homem mau, que uma mulher mau, que faz coisas más, que comete pecados terríveis, que pensa coisas terríveis, pode ser alcançado pela graça de Deus. Se Jefté foi alcançado, nós também podemos ser alcançados. O nosso próximo pode ser alcançado. Aquele que a gente acha que não pode, que pecou demais, que está longe demais de Deus, ele também pode ser alcançado. E por fim, não foi o fato de Jefté sacrificar a sua única filha que trouxe salvação para Israel. O que trouxe salvação para Israel e para nós, o que faz possível essa graça ser derramada até para o mais vil pecador, é o fato de que Deus sacrificou o seu único filho. Deus não pediu que sacrificássemos os nossos filhos. Deus não pediu que sacrificássemos as nossas vidas. Deus não pediu que sacrificássemos os nossos parentes, nada. Deus sacrificou o seu Filho por nós, para nos salvar dos nossos pecados, por mais obscuros que eles fossem. O que salvou Jefté não foi o sacrifício da sua filha, foi o sacrifício de Jesus, que morreu por causa de homens como ele e também como eu e como você. Essa é a graça de Deus, meus irmãos. Você pode estar pensando aí até agora, isso é um absurdo.
Um homem desse ter sido salvo, um homem desse ter alcançado a graça de Deus, um homem que sacrificou a sua própria filha, uma pessoa que talvez nos dias de hoje fez um aborto, isso é abominável, mas há salvação para essas pessoas também, e nós precisamos crer que a graça de Deus alcança o mais vil pecador, amém? Eu vou orar, os irmãos do louvor já podem se preparar para cantar a última música. Senhor, nesta manhã, Pai, eu quero colocar diante de Ti a minha vida, a vida dos meus irmãos que estão aqui, daqueles que estão assistindo, em gratidão a Ti, porque a Tua graça, ela é inexplicável, Deus. A Tua graça, ela é impressionante. Ela alcança o mais vil pecador, Deus. Ela nos alcança, e ela alcança os nossos entes queridos, por mais pecadores que eles sejam, por mais pecadores que nós sejamos, Pai. Nós podemos ter a certeza da sua salvação, por causa da tua graça, não pelas barganhas que nós fazemos, não pelos nossos próprios méritos, não pelaquilo que oferecemos ao Senhor, não, meu Deus, porque o que nós oferecemos não passam de trapos de imundície, mas nós podemos ter a certeza da tua salvação, a certeza do teu favor, a certeza da tua bênção, Pai, por causa da tua graça, que é impressionante, que é inexplicável. E por isso nós queremos te louvar, te agradecer, meu Deus, porque se houve graça para Jefté, há graça para nós, e a graça para aqueles que nós também consideramos indignos. A tua graça é isso, meu Pai, muito obrigado, porque nós também somos indignos. Que o Senhor possa quebrar no nosso coração a dureza de pensarmos que a graça não é possível de alcançar algumas pessoas que nós consideramos que não são merecedoras. Que no nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor possa, ó Deus, tirar todo o merecimento do nosso coração, toda a justiça própria, todo o orgulho, Deus, todo o sentimento de barganha, de troca contigo. Em nome de Jesus, confirma e esclarece no nosso coração o conceito de graça, que é favor imerecido, que é aquilo que nós não poderíamos alcançar pelos nossos próprios meios, mas que o Senhor, de forma misericordiosa, perfeita, de forma amorosa, derramou sobre nós, pecadores, e sobre aqueles que nós consideramos indignos, Pai. Essa graça está disponível, Deus. Nos ajuda a entender que ela não é só para a gente, mas é para o outro também. Em nome de Jesus. E que o Senhor possa também convencer e mostrar para os meus irmãos que por maior que tenha sido o seu pecado, por maior que tenha sido a atrocidade cometida por eles, o Senhor é capaz de perdoar e de derramar graça também. O Senhor perdoa o pior dos pecados e o pior dos pecadores, Pai. Assim como o Senhor fez com Jefté, o Senhor faz também para os meus irmãos, Pai. Que nós possamos acreditar nisso e aceitar a Tua graça, que ela é também para o mais vil pecador. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém.